Graça e a paz a todos. Queridos, sobre a resposta da pergunta aí, onde é que nós encontramos no Novo Testamento alguém ensinando falar em línguas, os apóstolos ou alguma autoridade na igreja primitiva? Esta é a pergunta. Amado, a resposta no livro de Atos dos Apóstolos, nos traz um entendimento de que as pessoas, quando elas acreditavam no Evangelho da Graça, na pregação dos apóstolos, elas de imediato recebiam o novo Espírito, tá? O fogo, o poder do Altíssimo. E junto com o batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas falavam em línguas, tá? Então, de uma maneira diretamente, nós encontramos na igreja primitiva descrito no livro de Atos, o falar em línguas. Tá bom, querido? Agora, referente ou indiretamente falando, nós encontramos nas cartas de Paulo, no capítulo 12, de 1 Coríntios, uma relação de dons espirituais, incluindo o falar em línguas e o dom da interpretação das línguas. Tá? No capítulo 14 de 1 Coríntios, nós encontramos ensinos, advertências de como as pessoas na igreja primitiva deveriam proceder em relação ao dom de línguas. Tá? Lá aparece o entendimento de que quando num culto, né, numa reunião, quando as pessoas falarem em língua, tem que ter um intérprete para interpretar. Tá? Não havendo intérprete, a pessoa deveria continuar falando, né, em voz baixa, entre ela e o Altíssimo. Esse é o entendimento. Querido, é fundamental nós também entendermos de que quem fala em línguas não são as pessoas, é o Espírito que está naquele irmão que nasceu de novo. Tá? O falar em língua é deixar fluir, tá, esta questão e o Espírito tomar as cordas vocais da pessoa e falar em mistério. Tá? O dom de línguas, ele tem duas espécies, né, de línguas, podemos dizer assim. Há uma língua em que não há interpretação, tá? É um tipo de oração em que o nosso espírito, o Espírito que está em nós, intercede junto ao Criador. E há uma língua em que há interpretações, interpretação, que no caso são línguas de nações. Se houver naquela reunião uma pessoa daquele país na qual o irmão, né, está sendo usado para falar em línguas, ele vai entender. Ou se tiver um intérprete, essa pessoa poderá traduzir aquela mensagem para os demais. Tá? Então é fundamental nós termos o entendimento. Há uma advertência de como deveríamos proceder, ou devemos proceder, só que há mais uma advertência dizendo em que não se deve proibir o falar em línguas. Tá? Então, o ensino em que algumas pessoas têm trazido no dia de hoje, que proíbe o falar em línguas, é ensino herético. Tá? A igreja do Eterno, tá? Aqueles que nasceram de novo, deve exercer esse dom, que é o dom em falar em línguas. Porque quanto mais se fala em línguas, esta comunidade é edificada. Ou mesmo o próprio irmão que está falando, ele é edificado espiritualmente. Ele cresce espiritualmente. Os mistérios, os entendimentos, as revelações, o fluir, o agir do Altíssimo vem para aqueles que falam em línguas, tá? E a edificação da igreja, né, daqueles que nasceram de novo, é através dos dons espirituais, tá? Como o dom de línguas, a interpretação, as profecias. Então nós devemos ser pleno em fazer a vontade
do Altíssimo. Um abraço a todos.